Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 1º de dezembro de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. Meus amigos, participantes, irmãos do estudo de O Livro dos Médiuns, nós estaremos entrando em recesso. Então, hoje é a nossa última gravação do ano de 2023, tá bom? Então, não fiquem achando que nós deixamos de gravar, é porque nós estamos entrando em recesso e estaremos retomando as nossas gravações, os nossos estudos no dia 12 de janeiro de 2024, se Deus, nosso Pai, permitir, porque nós estamos submetidos ao nosso Pai Criador, tá bom? Então, lembrando que nós estaremos em recesso, mas aproveite, não deixe de fazer o nosso Evangelho no Lar. Todos os domingos nós estamos pelo canal do YouTube, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília, abrimos o nosso Evangelho no Lar. Então, participe, faça parte da família EOS. Vamos então fazer a nossa prece? Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Elevemos os nossos pensamentos ao Mestre, guia, amigo, Jesus, que sempre nos acompanhou. Dezembro, último mês do ano. Quantas coisas, Jesus, quantas oportunidades Tu nos deste. Quanto espaço, quanto aprendizado, nessas horas que paramos para estudar, para lembrar de Ti, em Teu nome, dessas lições. O Teu amor nos mandou o Consolador prometido. Então, só gratidão, só agradecimento. Obrigado pelas dificuldades, obrigado pelos empecilhos, obrigado pelos nãos deste ano de 23. Queremos Te agradecer por tudo isso, mas Tu sabes que somos crianças pidonas, espíritos rebeldes e pidões. Então ajuda-nos, Jesus, para que possamos compreender estas lições, este ensinamento, que saibamos aproveitar estes momentos de refazimento. Quantas horas cada um de nós não teve de refazimento, talvez de cirurgias, de grandes oportunidades que cada palavra da Tia aqui chegou a cada coração na forma que cada coração precisava escutar. Então, graças, Jesus, por mais esse Teu carinho conosco, e graças Te damos porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá então? Reuniões em geral. Eu vou fazer aqui uma dupla com a minha amiga Aramita, ela vai lendo um e eu lendo o outro. Lê o 324, Aramita, por favor. Reuniões em geral. Isso são reuniões e sociedades espíritas. As reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a troca de ideias, pelas perguntas e observações que façam entre si, das quais todos aproveitam. Ainda mais se tiver uma tia para ticar. Mas, para que produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais que vamos examinar, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhe diz respeito decorre, naturalmente, das instruções precedentes, as que vimos, do empenho, da gratuidade, do você se preparar, etc. e tal. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. Foi por essa razão que colocamos este capítulo em um dos últimos lugares desta obra. Reuniões espíritas apresentam características muito diferentes conforme o fim com que se realizam.
Por isso mesmo, suas condições intrínsecas devem diferir. Segundo a natureza de cada uma, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Isso são os tipos de reunião. Exatamente. Aí a gente deve fazer uma autoavaliação, né? Que tipo de reuniões nós estamos frequentando na instituição que nós estamos inseridos. Então, no item 325, ele vai falar as reuniões frívolas. Vamos conhecer? Se compõe de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Estes as apreciam bastante e a elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. Quem que não falta? Os espíritos levianos. Exatamente. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se põe à prova a perspicácia deles em adivinhar as idades ou aquilo que cada um tem no bolso, em revelar pequenos segredos e 1000 outras coisas sem importância. Essa é a reunião leviana, tá? Como ele bem coloca aqui, reuniões frívolas. Você vê que não há nenhuma maturidade, nenhuma responsabilidade, mera curiosidade. Imagina querer saber, adivinha qual a idade que eu tenho, adivinha o que eu tenho dentro do bolso. É para acabar, né? Aí a pergunta é, que tipo de espíritos irão comparecer nisso? A gente, nós seres encarnados. Você vai para um estudo, se envolver num grupo de estudo em que você vai chegar lá e o que não tem é estudo? Que cada um quer falar da sua vida particular? Você sai de casa? Eu não saio. Nem na internet. Eu começo a ver uma palestra. Se eu ver que o palestrante está viajando, eu olho, paro e já vou, porque eu valorizo o meu tempo. Livro. Eu valorizo, eu escolho o livro. Eu gosto. Vocês sabem qual a opinião da tia em relação a livro mediúnico. Por quê? Porque eu valorizo o meu tempo. Então, eu que sou um ser insignificante perante o processo de evolução desses espíritos nobres, valorizo o meu tempo, imagina um espírito nobre desse. Tais reuniões não têm maiores consequências, mas como, às vezes, os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, bem-humorados e joviais. Ocorrem nessas reuniões, com muita frequência, fatos bastante curiosos, de que o observador atento pode tirar proveito. Aquele que só tivesse presenciado essas sessões e julgasse o mundo dos espíritos por essa amostra, faria dele uma ideia tão falsa do espiritismo como quem julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pelos habitantes de alguns dos seus bairros. Então, imagina, você veio a Manaus e conheceu só o bairro X. E aí você sai de Manaus julgando a cidade inteira por aquele determinado bairro que você conheceu. É autêntica essa informação que você vai... Não. Então, a pessoa frequenta uma reunião mediúnica, uma reunião frívola. O que seria hoje uma reunião frívola? Reunião em que os participantes não estão comprometidos. De repente, eu me alegro em sempre estar ouvindo ali sofrimento de espírito, por mera curiosidade, sem tirar dali a lição moral que me compete, sem me preparar para aquilo. Tem gente que adora ir para a desobsessão só para estar ouvindo a desgraça alheia. Só curiosidade. Só curiosidade. E isso é frívolo. O que torna uma reunião séria é a minha capacidade de me preparar, de me moralizar para tudo aquilo que eu escuto. Então, a pessoa frequenta uma reunião frívola dessa, que existe dentro da casa espírita, porque você está achando que, mas ninguém está perguntando do futuro, mas sim, mas não tem comprometimento, não serve para nada.
E aí a pessoa vai participar de uma reunião dessa e acha que todas as reuniões mediúnicas têm aquele teor. E não é. Como que julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pelos habitantes de alguns dos seus bairros. Diz o simples bom senso. Conhece o simples bom senso? Que os espíritos elevados não... Grifa, os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero. Então, hoje, trazendo para o nosso século, você vai à casa espírita, você lê a mensagem lá na hora, porque você não leu antes. Você não ora para nenhum dos participantes do grupo. Você não se esforça para se tornar um ser humano melhor. Você não se dedica ao estudo da doutrina espírita. Você não faz um movimento de caridade material e moral. A reunião para você ela é frívola. Você leva isso sem absolutamente nenhum comprometimento. Você e muitos do teu grupo. Isso para os espíritos nobres, que tipo de reunião? Frívola. Eles vão aparecer? Não vão. Vão fazer o que lá? Quem vai aparecer? Espíritos frívolos. Porque a gente carrega uma ideia falsa de que o fato de nós estarmos fazendo uma reunião mediúnica dentro da casa espírita, que isso já testifica que é uma reunião séria, que só espíritos nobres estarão ali. Doce ilusão. Não vão, não. Não comparece às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Qual é a função do ator? Representar. E você, como trabalhador, você está o quê? Representando. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve naturalmente chamar espíritos levianos. Do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria palhaços. Porém, cometeria uma profanação quem para ali convidasse entidades venerandas, porque seria misturar o sagrado com o profano. Olha o cuidado aí de Kardec. Vamos agora ao item 326, as reuniões experimentais. Vamos lá, Mita? As reuniões experimentais têm por finalidade, mais particularmente, a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda não viram outra coisa e se voltam inteiramente para a pesquisa de alguns artifícios, como fios ocultos e etc. Como não percebem coisa alguma nesse sentido, imaginam naturalmente a existência de subterfúgios. Dá-se exatamente o contrário com os que estudaram o assunto. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e os fatos positivos que observam lhes determinam ou completam a convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condição de descobri-los. Interessante isso aí, Mita. Comentei pra gente. E esse aqui, que os incrédulos saem dela admirados ou mais admirados do que convencidos, porque na época de Kardec existiam muitas reuniões experimentais que era para testificar o fenômeno, mas junto com isso, como nós vimos no capítulo anterior, tinha muita mistificação, né? Tinha muita falsificação, muito charlatanismo. E ele diz, o próprio Kardec diz, olha, basta uma observação mais acurada e a gente vai ver quando estão enganando ou não. E ele diz que os que, ao contrário, estudaram o assunto, depois que veio uma reunião experimental, um fenômeno autêntico, eles saem mais convencidos, mas que isso sirva para estudos. Já no nosso século, vamos adiantar mais um pouquinho,
O Chico também era um médium muito excepcional de efeitos físicos. E ele fazia muito, só que a mediunidade de efeitos físicos exaure muito o médium. E o Emmanuel disse que não era esse o objetivo, que os fenômenos físicos só dão como isso, admiração, e só vai para poucos que o veem. E que o objetivo, na realidade do nosso século, eram as obras, os livros que ficam para todos nós, para todo sempre, né? Materializado. Porque nas reuniões experimentais, então as pessoas eram convidadas e ali viam mesa balançar, mesa suspender, então eles passavam embaixo para verificar se não tinha, como ele coloca aqui, nenhum fio, né, subindo, lembrando que não é a nossa mesinha de hoje, era aquela madeira maciça. Então, o que a gente aprende com Kardec constantemente? Devemos iniciar pelos fenômenos ou pelo estudo? Pelo estudo. Então, se você leva uma pessoa ao estudo e depois leva essa pessoa ao fenômeno, ela vai conseguir compreender o fenômeno de forma racional. E o fato de você estar no fenômeno, existe a leviandade, existe mistificação? Existe. Mas através do estudo, você consegue, sim, identificar isso. Por isso é que ele diz, olha, os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. E esse convencimento é através da razão e da lógica. Então você pensa, se eu entro num trabalho, numa reunião experimental dessa e vejo uma mesa levantar, e se eu estou começando a desconfiar que tem espíritos, e eu digo, eu estou achando que o espírito vai lá com a mão e que ele está suspendendo aquela mesa. Eu não tenho noção, nunca estudei fluido. Eu não sei como é que os espíritos atuam. Então, uma vez que eu tenho todas as informações do fluido, da ação do pensamento, do fluido direcionado do médium, porque é necessário para esse tipo de fenômeno. Eu tenho um médium de efeito físico, eu tenho um espírito que acione a sua vontade e, acima de tudo, a permissão de Deus. A gente tem que entender que todos os fenômenos de efeitos físicos só acontecem com a permissão divina. Porque pode existir médio de efeito físico, pode existir espírito querendo realizar, mas se não houver a permissão, não vai acontecer. Por que que ainda é necessário isso? O médio de efeito físico, ele precisa estar dentro da sala para doar o fluido? Não. Ele doa, inclusive, sem ele saber. Saber que é ele. Né? Saber que é ele. E muitos espíritos que realizam esses fenômenos físicos, que são espíritos da terceira ordem, são espíritos inferiores que fazem esses movimentos de objeto. Inferior não quer dizer mal. E muitos deles nem sabem explicar como que o fenômeno acontece. Então, como é bom nós irmos para essas reuniões experimentais, mas antes de tudo ter feito a parte teórica. Então, como nossos cursos de mediunidade hoje, você inicia pela prática ou pela teoria? Obviamente pela teoria. Sou altamente contra esses cursos de 3 meses ou 6 meses aportilado. Eu tenho que me preparar, é um estudo sério. Quem é o manual para quem quer ir para a prática espírita? Livro dos Médiuns. Mas antes do Livro dos Médiuns, eu devo ter estudado qual livro? O Livro dos Espíritos. Porque senão eu não vou compreender o Livro dos Médiuns. Um estudo detalhado, minucioso, feito 1 ou 2 vezes por semana, me levaria quanto tempo? De 2 a 3 anos. Aí sim eu vou me arvorar a uma prática mediúnica, porque eu tenho a informação teórica. Eu compreenderei com mais racionalidade, né? E até esse tempo de estudo vai mostrar o teu comprometimento, tua disciplina. Sim, exatamente. Ah, demora muito, tá? Então esse é o imediatista. É melhor você se livrar. Não vou usar a palavra se livrar, mas é melhor desistir agora do que fazer um curso de 3 meses e dar trabalho como um pseudo-trabalhador. E fora que você coloca a pessoa em risco, tá? Como
Como, tia, que a pessoa vai para uma reunião mediúnica e vai ficar em risco? Ela se fascina pelo fenômeno ou abandona tudo. Os dois é um perigo para ela. Continuando, apesar disso, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e, para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por si elas são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita, do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conheça suas leis. Contudo, se forem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a esse ponto. Ou seja, estudo. É aquela ideia, né, Aramita? Não, a melhor forma de você tornar alguém espírita é levando ela para ver o fenômeno. Não é assim. Pode até chamar a tua atenção, por exemplo. Quantos não buscaram o espiritismo depois do contato com Chico Xavier? Agora, é fácil encontrar um médium do gabarito de Francisco Cândido Xavier? Não é fácil. E ali o Chico não era as comunicações físicas, né? Eram as comunicações inteligentes mesmo, né? Então, psicografias trazendo detalhes, psicografia em hebraico, né? Para os pais que eram judeus. Então, foram muitas particularidades que isso mexeu, mas nem todos se tornaram espíritas. Acreditaram na existência, sabiam que era o filho que estava se comunicando, mas isso não os tornaram espírita, continuaram com a sua crença, receberam o consolo da doutrina. Então, aqui ele está se atendo realmente para o espírita, para que a pessoa possa compreender o espiritismo, ser um espírita, e o início é estudo, mas estudo sério. 327. Agora vamos para as reuniões instrutivas. Então, nós estudamos as reuniões frívolas, as experimentais, que o Kardec já abordou aqui, que o correto é iniciar pela teoria. E agora vamos para as reuniões instrutivas. Apresentam caráter muito diverso. E, como são aquelas em que se pode colher o verdadeiro ensino, insistiremos especialmente sobre as condições em que devem realizar-se essas reuniões instrutivas. A primeira de todas é que sejam sérias, na completa acepção da palavra. É imperioso que todos se convençam de que os espíritos a quem desejam dirigir-se são de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem com o mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a espíritos bons. Aí parece assim, mas isso é para quem vai fazer a reunião mediúnica. Não, gente. Isso aqui é uma reunião? Sim. É. Vocês acham que nós não somos amparados e inspirados pelos espíritos? Então, para que nós possamos ter a garantia da presença de espíritos nobres, nós temos que nos mostrar com seriedade no trabalho que estamos fazendo. Então, imagina nós reunirmos para fazermos o estudo em determinada instituição e a gente vai para ali para brincar, para contar piadinha, não estuda, não se interessa, conversa 1000 coisas, menos o que se deve conversar. Aí você imagina o espírito superior ali olhando para aquela turma, esperar, né? Vamos esperar. Isso, quando a reunião séria, gente, não é todo mundo sisudo, não é disso, é comprometimento. Porque tem muita gente com a cara dura, séria, mas que a cabeça está pegando fogo na maledicência. Então, a seriedade que a gente fala é o comprometimento com o estudo. Antes,
as pesquisas, a vivência, é tudo isso. Então, quando falar de reunião, vamos agora ampliar, não vamos pensar aqui apenas em reuniões mediúnicas. E ele diz mais: não basta, porém, que se evoque espíritos bons. É preciso, porque a gente não evoca os espíritos bons no início da nossa reunião, que os nossos amigos espirituais, enviados de Jesus, possam nos inspirar. Não é assim que a gente faz? Então, olha só. Não basta, porém, que se evoque espíritos bons. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que os espíritos bons consintam em vir. Não basta só chamar. Se eles vão aceitar o convite, aí é outra história. Ora, espíritos superiores não comparecem a reuniões de homens levianos e superficiais, assim como jamais compareceriam quando encarnados. Então, volto a repetir, o grupo não é comprometido, as pessoas não vivenciam o que estudam. Os espíritos nobres irão fazer o que nessa reunião? Perder tempo com quem? Volto a repetir, mesmo as reuniões de estudo. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se seus integrantes aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem podem até comparecer, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar, a seguir as tendências dos que a acompanham. Se o grupo é leviano, teremos espíritos? Sim. Que espíritos? Leviano. Se o grupo é sério, teremos espíritos? Sim. Que tipo? Sérios. É tão claro isso, né? Não tem muito o que pensar. Assim, pois, uma reunião séria se afasta do seu objetivo toda vez que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Aqueles que querem ver devem participar das reuniões experimentais e os que desejam estudar devem dirigir-se às reuniões de estudo. Então, o que busca? O fenômeno ou o estudo? É assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita, tal como fazem os estudantes de medicina. Enquanto uns vão aos cursos, outros vão às clínicas, né? À prática. Mais um pouquinho? 328. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Como estava nesse começo, ele estava sistematizando, falando do mundo espiritual, como o mundo espiritual se relacionava com o mundo físico, precisava, como ele disse, esse estudo dos fatos. Ele estudava os fatos. Nós precisamos estudar as obras básicas, que já estão os fatos todos aqui.
precisa mais ninguém estudar os fatos, tá, gente? Estuda na obra básica que tem resposta. Já está resumido, né? Já está tudo para nós, não precisa te inventar. Ora, seria erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que impressionam mais fortemente os sentidos. A cada passo, os encontramos nas comunicações inteligentes, de modo que não podem ser desprezados por homens que se reúnem para estudar. E ele fez isso muito bem nas reuniões da sociedade, que tinha as reuniões públicas, as reuniões particulares, o estudo, todas as comunicações que eram recebidas na sociedade, ele não simplesmente recebia, está aqui, isso é uma verdade. Não, toda a comunicação era estudada. Até umas que eram bobagem, uma vez ele perguntou para São Luís, poxa, por que deixou passar essa bobagem, né? E São Luís disse, para vocês se habituarem a examinar toda e qualquer comunicação. Então, isso está na Revista Espírita. Então, isso faz que a gente também, ao pegar, como bem diz a tia, esse monte de obra, essa enxurrada de obra, a gente vê, e às vezes nem é muito difícil. Se a gente começa a ler a obra, começa a vir umas coisas extraordinárias, né? Uma vez eu li uma que o espírito se materializou para mostrar onde estava os assaltantes. Eu digo, esquece isso. Né? Então, não é assim que a coisa funciona. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de uma porção de circunstâncias fortuitas. Embora menos admiráveis, não deixam de ser do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. E isso também é filosofia. O que o Kardec fazia muito? Ele pegava notícias de jornais, por exemplo, a pessoa que desapareceu, a pessoa que morreu afogada num acidente. Ele evocou, aliás, até no nosso último estudo, ele evocou essa pessoa para saber se ele tinha sido mesmo assassinado ou tinha sido um acidente. Ele disse que ele não tinha sido assassinado, tinha sido um acidente. Aí ele disse que ele comprovou esse fato porque numa outra reunião, num outro centro, esse espírito também se manifestou e deu a mesma comunicação. Aí ele reunia os fatos e comprovava. Outro médio, né? É. Muito bom, muito bom. É bom, né? Não é gostoso estudar? Passa tão rapidinho, né? Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Reuniões frívolas. Você vê que não há nenhuma maturidade, nenhuma responsabilidade, mera curiosidade. O que seria hoje uma reunião frívola? Reunião em que os participantes não estão comprometidos. De repente, eu me alegro em sempre estar ouvindo ali sofrimento de espírito por mera curiosidade, sem tirar dali a lição moral que me compete, sem me preparar para aquilo. Só curiosidade. E isso é frívolo. O que torna uma reunião séria é a minha capacidade de me preparar, de me moralizar para tudo aquilo que eu escuto.
Então, se você leva uma pessoa ao estudo e depois leva essa pessoa ao fenômeno, ela vai conseguir compreender o fenômeno de forma racional. Existe a leviandade, existe mistificação? Existe. Mas através do estudo você consegue sim identificar isso. Então aqui ele está se atendo realmente para o espírita, para que a pessoa possa compreender o espiritismo, ser um espírita. E o início é estudo, mas estudo sério. Então a seriedade que a gente fala é o comprometimento com o estudo. Antes, as pesquisas, a vivência, é tudo isso. Se o grupo é leviano, teremos espíritos? Sim. Que espíritos? Leviano. Se o grupo é sério, teremos espíritos? Sim. Que tipo? Sérios. É tão claro isso, né? Não tem muito o que pensar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao nosso Mestre por excelência, aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, nossa gratidão sempre. Nós da família OS, a todos vocês que também fazem parte da família OS, desejamos um Feliz Natal. Que a comemoração do aniversariante do nosso Senhor Jesus possa ser feito em família, que possamos lembrar de Jesus, orarmos e agradecermos pela união, pela junção desses seres que nós chamamos de família consanguínea. Desejamos também uma boa entrada de ano, que 2024 possamos novamente, se for da vontade de Deus, estarmos juntos, estudando essa doutrina que tanto amamos. Um grande abraço da família EOS.